gente vai ver um pouquinho antes de fazer a instalação do 2003 na máquina virtual com o VirtualBox. Vamos ver um pouco sobre o Server 2003. O Windows Server 2003, o sistema da Microsoft que ainda é muito usado nas empresas ainda. Lançado pela Microsoft em 24 de abril de 2003, o Microsoft Windows Server 2003, também conhecido como W2K3 ou simplesmente Windows 2003, é um sistema operacional da Microsoft de rede desenvolvido como sucessor do Windows 2000 Server. E é também conhecido como Windows NT 5.2 e era nada mais do que o Windows XP reformulado. No seu núcleo está uma versão do Windows XP com algumas funções desligadas para permitir um funcionamento mais estável do sistema. Tal como o Windows 2000, este apresenta o Active Directory como principal ferramenta para administração de domínios. É um sistema utilizado estritamente em redes de computadores. O Windows Server 2003 da Microsoft trouxe novas melhorias aos serviços de rede e ao Active Directory, que agora implementa mais funcionalidades em relação ao Windows 2000 Server. Windows Server 2003, por que ainda usar? Bom, estabilidade. O que eu diria sobre estabilidade é que, digamos que os sistemas da Microsoft, os mais atuais, pelo menos eles estão um pouco instáveis. Não recomendado o uso para servidores no momento. O consumo baixo de recursos, no caso do 2003 Server, ele não consome tanto recursos da memória da máquina e nem de processamento de dados. Sem efeitos gráficos, que obviamente aumenta o consumo de recursos do sistema, e é reconhecido pela maioria dos servidores com hardware antigo, sendo que drivers o sistema instala automaticamente nesses computadores ou servidores com hardware mais antigo. Características técnicas do Windows Server 2003. O Windows Server 2003 com o Service Pack 2, o SP2 Enterprise Edition, suporta até 64 GB de RAM e 2 TB de RAM em 64 bits. O mínimo recomendado é 512 MB de memória RAM e 25 GB de HD. Recomenda-se processador de, no mínimo, 800 MHz ou superior para melhor desempenho do sistema. Finalizando, então é isso. O Windows Server 2003 é ainda usado em empresas de pequeno e médio porte. Ainda podemos baixar e instalar o sistema para estudos de novas ferramentas e estudar as funcionalidades do sistema que mais se adequa aos diversos cenários de montagem, manutenção, instalação e configuração do sistema Windows Server 2003 Enterprise Edition. O que eu vou usar nesse tutorial vai ser sobre o Enterprise Edition. A versão Standard e Data Center Edition não se difere muito da instalação deste sistema. As páginas de referência, compare as edições, aqui tem um linkzinho que vocês vão poder acessar. Compare as versões Windows Server 2003 Enterprise Edition. Gerência de memória RAM em computadores com mais de 4 GB de RAM e limites de memórias na versão 32 bits e 64 bits. Windows Server 2003, retirei essa referência também da Wikipedia, Enciclopédia Livre. Conheça o Windows Server 2008. O Microsoft Windows Server 2008 ajuda você a aumentar a flexibilidade de sua infraestrutura de servidores, economizando tempo e reduzindo custos. No caso do Windows Server 2008, eu não recomendo para computadores antigos, porque o Server 2008 realmente ele está muito pesado e não recomendo o uso para computadores antigos, nem para computadores que são servidores que dependem de pouco processamento, né? No caso do 2003, para sistemas com essas características de mais antigo, hardware mais antigo, a flexibilidade é muito boa para esse sistema 2003. Então 2008, digamos que não é recomendado para hardware antigo, e sim para hardware mais novo, né? Então, finalizando essa parte do conceito teórico, vamos então ao conceito prático. Então, muito bem, agora vamos ao conceito prático. Eu vou abrir aqui a minha máquina virtual com o VirtualBox. Vou procurar aqui.
No VirtualBox, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em novo e vamos gerar uma nova máquina virtual. Essa máquina virtual eu vou gerar ela com Windows 2003, né? Aqui vai ter então o mínimo recomendado é 512 de RAM. Eu vou colocar então entre 1024 MB de memória RAM. Eu não vou acrescentar um disco virtual agora e vou criar essa VM. Depois de criada a máquina virtual, vamos em configurações. Eu vou adaptar o sistema à melhor configuração para o meu sistema, que é 4 GB de RAM, mas você pode adaptar o seu sistema fazendo essas opções. Na guia básica a gente tem as informações do VirtualBox. No avançado aqui eu vou botar a área de transferência compartilhada como bidirecional e arrastar e soltar bidirecional. Vou exibir a barrinha de status na tela cheia, no topo da tela. E sistema eu deixei ele com memória base de 1024. Vou tirar a controladora de disquete, vou deixar de disco rígido e dar boot pelo DVD. Desabilito o apontamento absoluto no caso dos sistemas USB. Processador, não é necessário habilitar o PANX, mas por via de dúvidas vamos habilitar. E se tiver aceleração de hardware 3D ou o VTX e o AMDV, também pode ser habilitado nessa instalação. Na guia monitor temos, vou botar aqui 25 MB de vídeo, é recomendado o mínimo. Recursos estendidos, a aceleração 3D nos sistemas do Windows 2003 não funcionam. Tela remota eu não vou habilitar. Em armazenamento eu vou remover esse IDE e vou colocar a controladora IDE com um disco. Dado o nome aí com Windows Server 2003, vou criar uma com um VMDK. O mínimo recomendado de disco é 20 GB, mas por via de dúvidas vou colocar 100. E vou clicar aqui em criar. Depois eu vou pegar a ISO do Server 2003, clicando aqui nesse ícone. Procurar aqui pela ISO do Windows Server 2003. Esse aqui mesmo. Agora aqui em áudio é o ICHC97 e o controlador é Direct Sound. Na rede você pode colocar NAT, modo bridge, rede interna e driver genérico. Eu vou colocar NAT. Os PCIs que podem ser usados na máquina virtual são o PCNet Fast 2, Fast 3 e todos do T-Server. O Intel Pro /1000 T-Server funciona com esse sistema. Vou trocar aqui o endereço MAC da placa de rede também. Não preciso de mais adaptadores. Porta serial é opcional. Desabilitar a controladora USB e está ok as minhas configurações personalizadas para a máquina virtual. Vou clicar então em iniciar. Ele já vai dar boot então pelo CD com essas configurações feitas para começar a instalação do Windows Server 2003 no VirtualBox. Muito bem, agora a instalação então iniciou. Vamos apertar Enter para continuar. F8 para eu concordo. No espaço não particionado, você só precisa apertar Enter. Ou então, se você já tiver uma partição criada, por exemplo, eu vou criar uma partição aqui apertando a tecla C. Enter, criar. Ele criou essa partição aqui. Se você já tiver essa partição, você pode clicar em D, depois a letra L e deixar a partição como espaço não particionado e simplesmente apertar Enter. Formatar a partição utilizando o sistema de arquivos NTFS e agora vamos aguardar para que o sistema formate o HD e comece a instalação logo em seguida. Muito bem, agora então o sistema já está terminando de formatar o disco para começar já a instalação do Server 2003 Enterprise Edition. Ele vai verificar a unidade C, vai começar a cópia dos arquivos e logo em seguida, para finalizar a instalação, ele continua
a cópia e instalação do sistema. Agora então ele já está terminando de fazer a instalação do sistema. Ele vai carregar as informações e vai reiniciar em 10 segundos. Nessa tela, se você tiver algum disquete, alguma coisa, se for um computador mais antigo, aí é só remover o disquete ou outras mídias e reiniciar o sistema. Agora então ele começa a instalação do sistema. Já começa aqui a tela de apresentação do sistema. Bom, agora nessa tela você pode clicar aqui em detalhes para remover e adicionar layouts do teclado. Aqui no meu caso é o Português Brasil. Ok, avança. Aqui você vai colocar um nome, por exemplo, esse, uma organização, por exemplo, pode ser até o sobrenome, não tem importância. E clica no botão avançar. Aí nessa tela você preenche a chave de licença. Depois de preenchido a chave, clica no botão avançar. Aqui no modo de licenciamento eu recomendo que vocês coloquem por servidor, coloque um número de conexões simultâneas que esse servidor poderá receber. Se você colocar um número muito inferior, é possível que pessoas não consigam fazer conexão ou estabelecer conexão com esse servidor. Então, por via de dúvidas, eu recomendo a instalação por servidor. No caso, você também tem a opção de instalar por dispositivo ou por usuário. Porém, eu não recomendo essa opção também para fazer a instalação. Eu recomendo a opção por servidor e clica no botão avançar. No nome do computador, você pode escolher um nome que tenha hífen e não pode ter símbolos e nem caracteres especiais, somente um hífen e o nome do computador com letras e números. E embaixo digitar uma senha de administrador e confirmar ela logo embaixo. E clica no botão avançar. Isso é importante para manter o servidor protegido. Aqui na data e hora só confirma se a data e hora está ok. No meu caso aqui está ok. Então clica no botão avançar e ele já vai fazer a instalação da rede, se caso o driver da placa de rede já estiver instalado na máquina normal, né? Se tiver já instalado e pronto, ele já vai reconhecer a rede. Se não, ele vai reconhecer a rede só depois que for instalado o driver de rede, manualmente mais tarde. Aqui eu escolho então configurações típicas, clico no botão avançar. Aqui no grupo você pode escolher, no caso pode ser escolhido qualquer grupo, aqui VG, e clico no botão avançar. Ele vai te colocar, ou seja, ele vai colocar o computador nesse grupo que você digitou. E a partir de agora ele continua a instalação do sistema Windows Server 2003. Esse processo pode demorar muito tempo dependendo do tipo de máquina que você tenha. Se você tiver uma máquina muito veloz, que consiga fazer, tenha memória RAM superior a 4 GB, ele leva em torno aí de uns 15 a 10 minutos para fazer a instalação. Se o seu for de 512 MB a 1 GB, pode levar até meia hora para fazer a instalação. Enquanto isso, vamos aguardar. Agora então, o sistema está terminando de fazer a instalação do Windows Server 2003 e logo depois que ele finalizar a instalação, já podemos reiniciar e logar no sistema instalado pronto. No caso, até informando que em alguns momentos, quando ele reinicia o sistema, aparece um aviso: pressione uma tecla para iniciar do CD e DVD. Não é necessário pressionar se você apertou apenas uma vez a tecla. Bom, agora o sistema está iniciando. Muito bem, aqui é só apertar então o Ctrl Delete e fazer logon como administrador no sistema. Após logado, ele vai pedir o CD2 do Windows Server 2003. No caso, eu não vou fazer a instalação do R2 agora. O que a gente vai fazer é deixar para outro vídeo que eu vou fazer sobre o 2003, para a gente instalar o Server
R2 do Windows Server 2003 Enterprise Edition. Agora a gente vai instalar os adicionais para convidado, indo em dispositivos e instalar adicionais para convidado. Se ele não abrir o AutoRun, vai no menu iniciar, meu computador, abre o disco e dá duplo clique. Aí ele vai abrir esse assistente: Welcome to the Oracle VirtualBox Guest Editions. Clica em Next. Aqui você vai poder escolher uma pasta dos arquivos de programas para poder instalar os adicionais para convidado. Pode ser em qualquer pasta, ou se quiser deixar na pasta padrão, só clica em Next. Aqui ele não vai ter os recursos 3D. Clica em Install. Agora ele começa a instalação dos drivers. Quando der essa mensagem, não tem importância, clique em Sim, que os drivers continuam a ser instalados, tá? Esse aqui é apenas um aviso que o certificado do driver ainda não é reconhecido pelo sistema, mas não tem nenhuma importância. Depois disso, clica no botão Finish, que ele reinicia o sistema, e daí você já pode usar os recursos de no caso, arrastar e soltar, recursos de, digamos, enfim, qualquer recurso de convidado você vai ter nesse sistema. Por exemplo, o recurso de pasta compartilhada, o recurso de arrastar e soltar, o recurso de dar Ctrl+C, Ctrl+V na máquina virtual para real, e assim por diante. Aqui eu vou logar no sistema. Veja que agora eu tenho uma integração entre o mouse e meu sistema real. Agora eu posso transferir meu mouse sem precisar clicar na máquina virtual. E também, se eu quiser, eu posso deixar ela maximizada, de tela cheia, ou ajustar o tamanho da janela para deixar ela mais menorzinha. Enfim, eu tenho inúmeros recursos agora com os adicionais para convidado instalado. É importante manter o seu sistema atualizado, por isso entre no site do Windows Update depois de fazer a instalação e configuração do sistema, vindo em ferramentas, Windows Update no Internet Explorer. Para entrar nesse site, somente pelo Internet Explorer você vai poder fazer a atualização de seu sistema. Então é isso. Encerro esse vídeo por aqui. Sempre veja a descrição deste vídeo para mais detalhes. Gostou do vídeo? Clica no botão gostei. Ainda não é inscrito no canal? Então inscreva-se para receber as atualizações com novos vídeos. Até o próximo vídeo e até mais.